Por que estou neste mundo? Quantas vezes você já se pegou refletindo? Por que estou neste mundo? Ou qual é o real significado da minha vida? Essas perguntas tão profundas quanto universais possuem um poder especial de nos inquietar. Elas podem surgir em momentos de tranquilidade, durante as lutas diárias, ou até mesmo em meio a grandes conquistas, deixando aquela sensação persistente de que algo essencial ainda está faltando, algo grandioso que dê sentido a tudo o que vivemos. Essa procura por propósito não é apenas uma característica da natureza humana, ela é, na verdade, um anseio colocado em nossos corações por Deus. A verdade é clara, ninguém está aqui por um simples acaso. Cada vida carrega um valor único, um objetivo que vai muito além do que nossos olhos conseguem captar. Porém, frequentemente nos vemos tão mergulhados na rotina acelerada, nas dificuldades ou nas comparações com os outros, que acabamos perdendo de vista o motivo pelo qual fomos criados. No fundo, todos nós sabemos que as coisas deste mundo não nos completam totalmente, porque nosso verdadeiro propósito está conectado a algo infinitamente maior do que nós mesmos. Você já sentiu um vazio estranho, mesmo quando tudo parecia estar bem? É como estar rodeado de pessoas em uma celebração e ainda assim sentir-se sozinho. Isso acontece porque o sentido genuíno da nossa existência não está nas circunstâncias externas, mas no plano perfeito que Deus desenhou cuidadosamente para cada um de nós. Deus não nos colocou aqui sem intenção. Ele tem um chamado específico para cada pessoa, e as Escrituras estão cheias de promessas que nos guiam nessa descoberta. Em Jeremias 29:11 encontramos estas palavras: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes sofrimento, planos de oferecer-lhes esperança e um futuro promissor. Essas palavras não são apenas um consolo passageiro. Elas são uma demonstração do amor e do cuidado de Deus por nós. Neste exato momento, enquanto você reflete sobre o propósito da sua vida, lembre-se de que Deus já traçou sua história. Mesmo que as respostas não estejam todas visíveis agora, Ele caminha ao seu lado, orientando cada passo que você dá. Descobrir o propósito divino não é sobre buscar algo fora de si, mas sobre ouvir a voz de Deus que ecoa dentro do seu coração. Viver com propósito vai muito além de seguir uma rotina ou alcançar objetivos pessoais. É compreender que cada dia carrega um significado mais profundo, que transcende o que podemos perceber ou imaginar. Quando não entendemos por que existimos, a vida pode parecer vazia, como se estivéssemos vagando sem direção em um oceano desconhecido. Mas, quando nos alinhamos ao plano de Deus, encontramos um rumo claro, força renovada e uma paz que sustenta. Há quem pense que o propósito está nas riquezas materiais ou no aplauso das pessoas, mas essas coisas são temporárias. A realização verdadeira vem quando vivemos de acordo com aquilo para o qual fomos chamados. Em Efésios 2:10 lemos: Pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para realizar boas ações que Ele preparou de antemão para que as praticássemos. Isso revela que nosso propósito está intrinsecamente ligado à vontade divina, que já nos destinou a algo extraordinário. A ausência desse entendimento muitas vezes nos leva a um vazio interior. Quantas pessoas, mesmo tendo aparentemente tudo, sentem que algo essencial lhes escapa? Isso ocorre porque fomos criados com uma necessidade espiritual profunda, um desejo de nos conectarmos ao Criador. Salomão expressou isso de forma bela em Eclesiastes 3:11, ao dizer que Deus colocou a eternidade no coração humano. Nosso coração só encontra repouso quando está alinhado ao propósito eterno de Deus. Entretanto, viver com propósito não significa que todos os dias serão fáceis ou cristalinos. Haverá momentos de dúvida, questionamentos e incertezas, mas essas fases fazem parte da jornada. Deus não nos mostra tudo de uma vez. Ele nos convida a dar um passo por vez, confiando que Ele está no comando. Provérbios 3:5-6 nos orienta: Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Viver com propósito também é uma maneira de influenciar quem está ao nosso redor. Quando seguimos o plano divino, nossas ações refletem o amor e a bondade de Deus. Somos chamados a ser luz no mundo, como Jesus ensinou em Mateus 5:16.
Que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nosso propósito não beneficia apenas a nós mesmos, mas transforma a vida daqueles que nos cercam. Quando sabemos que estamos no caminho traçado por Deus, conseguimos enfrentar os desafios com mais coragem. Tempestades podem surgir, mas a certeza de que estamos na direção certa nos mantém firmes. Essa confiança nos ajuda a superar as dificuldades, sabendo que até os momentos mais duros têm um papel no plano maior de Deus. Cada atitude, por mais simples que pareça, está ligada ao que Ele planejou para nós. Não há erro ou situação que possa impedir o que Deus estabeleceu. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Essa é a garantia que nos guia quando nos perguntamos qual é o sentido da nossa vida. A Bíblia é a fonte mais confiável para encontrar respostas. Ela não apenas nos aponta o caminho, mas mostra que Deus tem planos específicos e perfeitos para cada um de nós, independentemente do ponto em que estamos na jornada. Suas palavras são um convite para confiar que Ele nos conhece profundamente e sabe qual estrada devemos seguir. Jeremias 11:1-5 declara: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei. Essa passagem nos lembra que nosso propósito não é algo que criamos, mas algo que Deus idealizou antes mesmo de existirmos. Ao buscarmos sua orientação, podemos viver plenamente de acordo com esse plano. Outro ensinamento poderoso está em Salmos 39:16. Teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram registrados em teu livro antes que qualquer um deles começasse. Isso nos dá a certeza de que Deus não só conhece nosso futuro, mas também preparou cada detalhe do nosso trajeto. Mesmo nos instantes de incerteza, Ele mantém tudo sob controle. A Bíblia também nos ensina que o propósito não se resume ao que fazemos, mas ao que nos tornamos em Deus. Romanos 12:2 nos exorta: não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. O propósito envolve nosso crescimento espiritual e um alinhamento com a vontade divina. Além disso, nosso chamado não é egoísta. Fomos criados para viver em comunidade, servindo e abençoando uns aos outros. 1 Pedro 4:10 nos lembra: cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas. Nosso propósito está diretamente ligado ao impacto positivo que causamos na vida de quem nos cerca. Para descobrir o plano de Deus, é preciso estar disposto a ouvir sua voz. Tiago 1:5 nos encoraja: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente e sem reprovação, e ela lhe será dada. Deus não esconde sua vontade de nós. Ele espera que o busquemos por meio da oração e da meditação em sua palavra. Em Jeremias 29:9-11, ele promete: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não importa as circunstâncias, Deus está conosco, guiando-nos para cumprir o chamado que colocou em nossos corações. Sentir-se perdido é algo que muitos enfrentam em algum momento. Carregar uma sensação de vazio ou inquietação, mesmo tendo tudo o que parece necessário, é comum quando não há clareza sobre o propósito da vida. Sem direção, é como se caminhássemos sem um destino definido, acumulando dúvidas e frustrações. Mas por que isso acontece? Um dos principais motivos é a desconexão com Deus. Quando nos afastamos do Criador, perdemos o vínculo com aquele que dá significado à nossa existência. É como uma planta que se separa da raiz. Sem a fonte de vida, ela murcha. Jesus alerta sobre isso em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. A falta de propósito muitas vezes reflete uma vida sem essa conexão vital. Outro fator é o excesso de distrações. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com coisas passageiras, como conquistas materiais, status ou reconhecimento social.
Embora essas coisas não sejam ruins em si, elas se tornam um problema quando ocupam o lugar do que realmente importa. Salmos 119:37 nos desafia: desvia meus olhos das coisas sem valor, dá-me vida em teus caminhos. Quando perdemos o foco no plano de Deus, ficamos vulneráveis ao vazio. O medo e a insegurança também são barreiras poderosas. Muitas pessoas hesitam em buscar seu propósito por temerem o fracasso ou por se sentirem despreparadas. Mas é essencial lembrar que Deus não chama os perfeitos, Ele capacita aqueles que chama. Moisés, por exemplo, duvidou quando foi escolhido para liderar o povo de Israel. Mas Deus lhe disse, em Êxodo 3:12, eu estarei com você. O mesmo vale para nós hoje. A comparação com os outros também pode nos desviar. Quando avaliamos nossa vida com base na dos outros, podemos achar que estamos atrasados ou fora do caminho. No entanto, Deus não nos criou para seguir a trajetória de ninguém além da nossa própria. Gálatas 6:4 nos aconselha: cada um examine suas próprias ações e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com os outros. A falta de proximidade com a palavra de Deus também contribui para essa sensação de desorientação. A Bíblia é como uma bússola. Sem consultá-la, ficamos perdidos. Salmo 119:105 afirma: tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Sem esse guia, corremos o risco de andar em círculos, sem alcançar o destino que Deus planejou. Mesmo quem se sente perdido não está fora do alcance de Deus. Ele nos procura com amor, como um pastor buscando sua ovelha desgarrada. Lucas 15:4 ilustra isso. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da perdida até encontrá-la? Deus nunca desiste de nós. Essas razões mostram que sentir-se sem rumo não é o fim, mas um convite para retornar à presença de Deus e deixar que Ele nos conduza ao propósito para o qual fomos criados. Alinhar-se ao plano de Deus começa com um passo simples, porém transformador: buscar sua presença. Não é preciso saber exatamente o que fazer ou para onde ir. O essencial é confiar que Deus tem as respostas. Mateus 6:33 nos ensina: busquem acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, o resto encontra seu lugar. O primeiro passo é a oração. Conversar com Deus abre uma linha direta com o Criador. Não são necessárias palavras rebuscadas, o que importa é a sinceridade. A oração nos permite entregar a Deus nossos anseios, medos e perguntas, deixando que Ele molde nossos pensamentos e passos. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o ponto de partida para alinhar nosso coração ao plano divino. Outro elemento crucial é mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia é o guia que Ele nos deu, um mapa para todas as áreas da vida. Quando dedicamos tempo a estudá-la, encontramos instruções claras sobre como viver segundo sua vontade. Salmos 1:2 nos incentiva: seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meditar na palavra traz luz e renovação. A obediência também é fundamental. Às vezes Deus nos chama a fazer escolhas difíceis ou que não compreendemos de imediato, mas confiar em sua sabedoria nos mantém no caminho certo. Deuteronômio 5:33 nos diz: sigam todos os caminhos que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vivam, prosperem e tenham vida longa. A obediência nos alinha ao propósito. Deus muitas vezes nos molda ao longo do processo, permitindo que cresçamos antes de revelar tudo. Isaías 64:8 nos lembra: tu, Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos obra de tuas mãos. Aceitar esse trabalho de Deus em nós nos fortalece. Outro passo é ouvir o Espírito Santo, que fala suavemente ao nosso coração, guiando-nos em cada decisão. Para isso precisamos silenciar as distrações e buscar momentos de intimidade com Deus. João 16:13 promete: quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Essa direção divina nos mantém conectados ao plano perfeito de Deus. Alinhar a vida ao plano de Deus é confiar que Ele está no controle, mesmo quando o caminho não está claro. Isso exige fé, mas traz uma paz profunda. Provérbios 16:6-3 nos assegura:
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Ao entregarmos nossos sonhos, temores e decisões a Ele, vivemos a plenitude do propósito. A busca pelo plano de Deus é uma jornada de entrega e confiança. Dúvidas e desafios surgirão, mas a grande certeza é que Deus está ao nosso lado em cada etapa. Este é o momento de deixar as preocupações de lado, abrir seu coração e permitir que Deus fale diretamente à sua alma. Ele conhece suas perguntas, suas inquietudes e tudo o que você carrega dentro de si. Respire fundo e sinta a presença de Deus ao seu redor. Acalme sua mente e imagine-se aproximando-se do Pai como uma criança em busca de consolo e direção. Ele não quer apenas revelar o propósito da sua vida. Ele deseja caminhar com você em cada detalhe dessa história. Deus não está distante. Ele está bem aqui, pronto para guiar seus passos. Aproveite este instante para apresentar a Ele tudo o que tem pesado em seu coração. Sejam grandes escolhas ou pequenas incertezas, tudo importa para Deus. Salmos 55:22 nos encoraja. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Ao colocarmos nossa vida nas mãos dEle, encontramos a paz que só Ele oferece. Lembre-se da promessa de Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essas palavras são para você, uma garantia de que Deus está escrevendo uma história de esperança em sua vida. Enquanto nos preparamos para este momento de oração, abra completamente seu coração. O propósito de Deus não é algo distante ou impossível de alcançar. Ele deseja mostrá-lo a você de maneira clara e amorosa. Este é o momento de alinhar sua vontade à dele, de entregar o controle ao Criador e confiar no plano perfeito que ele já preparou. Vamos nos aproximar de Deus com fé e expectativa, crendo que Ele quer trazer clareza, direção e paz à sua vida. Com humildade e disposição, unamo-nos em oração, confiando que Deus ouve e responde. Sua entrega é o começo de algo transformador. Pai amoroso e cheio de misericórdia, viemos à Tua presença com corações humildes e cheios de esperança. Reconhecemos que Tu és o Criador de tudo e que nada em nossa vida acontece por acaso. Agradecemos por nos teres formado com um propósito único, por nos chamares a viver segundo Tua vontade perfeita. Neste momento, colocamos tudo o que somos em Tuas mãos, Senhor. Muitas vezes nos sentimos confusos, sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas hoje pedimos que Tua luz ilumine nosso caminho. Revela-nos o plano que tens para cada um de nós, mostra-nos o propósito que preparaste. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não vemos o próximo passo. Alinha nossos corações à Tua vontade, para que possamos viver de forma que Te agrade. Pai, renova nossa fé, mostrando-nos que Tu és o Deus que guia, que cuida e que nunca nos deixa. Concede-nos sabedoria para tomar decisões que honrem Teu plano. Silencia as vozes do medo e da dúvida e permite que ouçamos claramente Tua voz. Que o Espírito Santo nos dirija em cada instante, apontando o caminho a seguir. Senhor, entregamos a Ti nossos sonhos, planos e preocupações. Sabemos que em Tuas mãos tudo ganha um novo sentido. Queremos viver para a Tua glória e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios, ensina-nos a descansar em Ti, confiando que estás sempre no controle. Como diz Tua palavra em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Consagramos nossas vidas a Ti, sabendo que Tu sempre nos sustentas. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração e por nos amar tão profundamente. Ajuda-nos a caminhar cada vez mais perto de Ti, descobrindo e vivendo o propósito que nos deste. Que em cada passo possamos sentir Tua presença e Tua direção. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que esta mensagem e oração continuem ressoando em seu coração. Deus tem um propósito perfeito para você, e Ele quer estar ao seu lado em cada momento. Não importa onde você esteja ou o que enfrente, confie que o Senhor preparou um plano cheio de esperança e futuro. Se essas palavras tocaram você, inscreva-se para receber mais mensagens como esta. Curta, deixe seu comentário sobre como Deus falou ao seu coração e compartilhe com alguém que precisa de encorajamento.
Sua ação pode ajudar outras pessoas a encontrarem o propósito em Deus. Que a paz do Senhor esteja com você.